Olá, querido aluno e aluna, seja muito bem-vindo a mais uma teleaula, a mais uma semana. Estamos juntos mais uma vez para podermos discutir, refletir, aprender juntos. Não tem coisa melhor, não é? E nós estamos então dando andamento à nossa disciplina de comportamento organizacional. Nessa nossa teleaula falaremos sobre liderança e motivação, que são dois temas muito interessantes. Tenho certeza que você já deve ter se perguntado aí, né? Como fazer, como devemos fazer para sermos bons líderes? Ou ainda, o que será que nos motiva todos os dias a trabalharmos, a fazermos as coisas, né? Então, são dois temas aí que atravessam a nossa vida de um modo geral, não só no trabalho, mas né, na vida pessoal também. Eu sou a professora Ana, é um prazer estar com você em mais uma teleaula, nessa jornada tão importante. E como nós já começamos a conversar, nós temos aí muita coisa interessante, muitos conteúdos, muitas reflexões que nos aguardam nessa nossa teleaula. Vamos ao quadro rapidamente. Bom, eu acho que é importante você dar uma olhadinha na competência dessa unidade, da nossa teleaula, o que você vai adquirir ao final dela. Você vai, junto comigo, conhecer as variáveis sociais, políticas e culturais dos indivíduos, as formas de promover qualidade de vida nas organizações e também identificar as competências necessárias aos líderes das organizações. E como um breve resumo do que vamos tratar nessa nossa teleaula, nós temos que nós veremos o conceito e os estilos de liderança, nós também vamos trabalhar conceitos e teorias motivacionais e ainda também vamos dar uma olhadinha nas características e performance necessárias para exercer a liderança, em especial pensando nos dias atuais, não é verdade? Imagine o exercício da liderança nesses tempos de pandemia que nós estamos vivendo. Qual tem sido os desafios, quais têm sido os obstáculos, né? Como é que os líderes hoje têm se comportado, o que é necessário para poder lidar com todas essas situações diferenciadas que a gente tem vivido. E como manter a motivação, né, nesses tempos tão complicados, tão difíceis, também né, tão cheios de desafios. Bom, muitas são as perguntas e eu quero te chamar no quadro para mais algumas delas. Bom, como a gente vai falar de liderança e motivação, sempre surge aquela dúvida, será que as pessoas nascem líderes? Será que já tem gente que desde pequenininho começa a manifestar características de personalidade que a gente já identifica, essa pessoa vai ser um líder no futuro? Ou será que é possível as pessoas se tornarem líderes? Aprenderem a ser líderes. Né? E ainda, será que o líder influencia no sucesso da organização de um modo geral, como um todo? E quando a gente pensa na liderança, qual é a relação que existe entre ela e a motivação? Será que a gente pode afirmar que um líder motiva a sua equipe? Será que um líder motivado consegue também motivar a sua equipe? Ou será que não? Ou será que a motivação é um fenômeno muito singular, muito de cada um, e aí não adianta nenhum tipo de incentivo para que a pessoa se motive? O que você acha? Né? Então, são temas, são questões que permeiam toda a nossa vivência no mundo do trabalho em especial, ainda mais falando nesses tempos difíceis como a gente tem vivido. São dois temas que instigam a nossa curiosidade e eu espero que isso aconteça com você, que você saia dessa teleaula com muito mais vontade de buscar aprender mais, de buscar se aprofundar, até porque esses temas eles não se esgotam aqui, muito pelo contrário. O que a professora vai trazer para você são apenas algumas ideias, algumas noções desses dois temas, e aí fica esse ponto de partida para que você então continue nesse processo de aprendizagem. Então, vamos começar. Vamos falar da liderança e eu quero te chamar aqui pertinho de mim para a gente conversar sobre a liderança e eu quero te perguntar, quem você considera um líder hoje? Você sabe o que é liderança? Se você me falasse
Agora, né, professora, a liderança é... O que você responderia? Né? Quais pessoas do seu convívio você considera líder? E a gente às vezes até imagina o líder, né, naquele pedestal como salvador, não é? E aí, o que está por trás do conceito de liderança? Bom, é um conceito complexo, é um conceito cheio de definições e de uma maneira geral, nós, no nosso senso comum, né, a gente tem uma representação social do que é ser líder. Vamos ver? Bom, de um modo geral, ser líder é a capacidade de influenciar as pessoas. Então, é aquele que consegue levar as pessoas a fazer algo, né, que talvez elas não fariam sem a influência desse líder. É aquele, portanto, que inspira as pessoas a segui-lo por meio de sua influência interpessoal e não necessariamente do seu poder. Olha que dica importante aqui para nós, né? Então, quer dizer que não necessariamente uma pessoa que ocupa algum cargo formal ou alguma posição é considerada um líder, será? Né? Então, quer dizer, né, a liderança se localiza muito mais na influência interpessoal, né? Então, há variadas teorias sobre liderança que vai nos ajudar a responder a essas questões e mais ainda, né, vai ajudar a que reflitamos cada vez mais sobre o tema, até porque não há respostas definitivas, né? A gente está falando aí de um fenômeno bastante complexo. Então, como se trata de um tema ampliado, de um tema que vai se transformando ao longo do tempo, a gente percebe uma variedade de teorias que tentam explicar a liderança. Né? Se você procurar no seu livro didático, em outras fontes, você vai ver que existem várias formas de entender o que é ser líder. Então, eu quero te apresentar, nessa nossa teleaula, algumas teorias que tentam entender o que é ser líder, quais características que envolvem o exercício da liderança. E a gente vai começar com a teoria dos traços. Dá uma olhadinha no quadro. Bom, teoria dos traços. Por que traços? Traços indica traços de personalidade. Então, essa é uma primeira ideia que se fundamenta na noção de que a pessoa, em sua personalidade, ela possui alguns traços que fazem com que ela se torne naturalmente um líder. Então, quer dizer, uma pessoa que tem traços de traços de personalidade, né? Que fazem com que ela seja um líder, é uma pessoa que se diferencia das demais. É uma pessoa que você já consegue identificar como um líder. Então, essa teoria, por acreditar nisso, entende a liderança como algo inato. O que é algo inato? É algo que nasce com a pessoa, nasce com o indivíduo. Então, nós temos aqui alguns traços de personalidade que podem até identificar alguns líderes. A extroversão, o carisma, a coragem, o entusiasmo e a autoconfiança. Talvez, se a gente pensar em alguns grandes líderes da humanidade, a gente consiga encontrar nessas pessoas traços como esses, né? Inclusive traços comuns a esses. Bom, então, essa primeira ideia nos leva a entender que a liderança, ela nasce com a pessoa. Né? A pessoa já tem algumas predisposições, algumas características que a façam se diferenciar daquele que não é líder. Então, extroversão, autoconfiança, aquela pessoa sociável, que tem equilíbrio emocional. Mas no decorrer das pesquisas e, claro, com o avanço que a gente tem na sociedade, pesquisadores e gestores passaram a pensar no seguinte: será que mesmo que a pessoa tenha esses traços de personalidade, ela consegue ser um líder eficaz? Será que essas características garantem a produtividade no exercício da liderança? E mais ainda, será que essas características elas são iguaizinhas de pessoa para pessoa?
Então veja, são questionamentos que apareceram e que começaram a questionar essa primeira teoria. Então quer dizer, não necessariamente alguém que possua determinadas características de personalidade significaria que ela seria um bom líder, garantiria o exercício da liderança. Então aí a gente vê surgir novas formas de pensar a liderança. Vamos ao quadro? E chegamos nas teorias comportamentais, que já vai para um outro caminho, né? Entendendo então que é o comportamento do líder que determina se ele será ou não um líder eficaz. Por isso, teorias comportamentais. Deixando então de lado o foco nos traços de personalidade, quer dizer, a postura do líder, a forma como ele faz as coisas é que vai determinar se ele vai ter sucesso na liderança ou não. E aí olha o salto que a gente deu nessa ideia, porque se a gente está dizendo que o líder é aquele que se comporta adequadamente, então a gente está dizendo que os comportamentos, eles podem ser aprendidos, portanto, a liderança também pode ser aprendida. E se nós estamos falando aqui de algumas posturas, né, algumas formas de se comportar, a gente tem aqui alguns estilos de liderança, inclusive esses estilos, eles foram pesquisados pelo psicólogo alemão Kurt Lewin, nós já falamos sobre ele, que lá em 1930, nos seus estudos, ele define esses 3 estilos de liderança que até hoje a gente estuda muito, né, nos livros de gestão, em todas as fontes que buscam pesquisar esse tema. Então, o primeiro estilo é aquele estilo de líder autocrático, que é uma liderança mais centralizada, em que o líder toma as decisões normalmente sozinho e as impõe aos indivíduos, que devem acatar sem questionar. Então, perceba aqui, o líder, ele fica numa posição, né, mais ativa e o subordinado tem que obedecer às suas ordens. Já numa liderança mais democrática, a gente tem um estilo completamente diferente. É aquele em que o líder expõe as suas ideias aos seus subordinados, incentivando as suas opiniões, que eles participem das decisões, conduzindo e orientando essa equipe. Então veja que o líder está em nível de igualdade com os seus liderados. E temos ainda um terceiro estilo, que é o estilo liberal, ou laissez-faire, que é uma expressão em francês que significa deixe fazer, que é quando o líder ele dá total liberdade aos seus liderados, exercendo ali mínima participação nas decisões ou, né, regulando as ações do grupo, mas ele só aparece quando ele é de fato consultado pelo grupo. Então, esse tipo de líder, veja que os subordinados, os liderados é que tem que tomar as decisões e o líder, então, aparece só quando a equipe o chama, né? Tende a deixar a equipe aí um pouco mais desamparada, né? Então, a gente tem nesses estilos de liderança formas de se comportar que são diferentes. É claro que se a gente parar para pensar, um estilo de líder democrático é aquele que certamente consegue conquistar muito mais os seus liderados, porque é um estilo de líder que bota a mão na massa junto com os seus liderados, participa das decisões, deixa com que os seus liderados também coloquem aquilo que eles pensam, as suas opiniões, né? Então a gente tem na liderança democrática uma liderança que tende a ser muito mais eficaz. Mas se a gente também parar para pensar, será que é possível enquadrar a liderança nessas 3 caixinhas, nesses 3 estilos? E será que só basta mesmo a postura do líder para que a liderança seja bem-sucedida? Né? Então aí a gente tem mais uma forma de pensar a liderança. Vamos no quadro, que é a teoria contingencial, né, ou situacional, que entende então que os traços e o comportamento do líder atuam em conjunto com as contingências situacionais para determinar os resultados. Olha que interessante, a gente chega numa ideia então de que não basta apenas a pessoa ter características de personalidade ou se comportar adequadamente para que o líder seja um líder eficaz, vai depender das contingências também do meio. E o que seriam essas contingências? O contexto, as tarefas, a situação em si, os obstáculos, os objetivos. Então a ideia da teoria contingencial é combinar o estilo de liderança
com a situação mais favorável. Isto é, você adaptar o seu estilo de liderança à situação que você está vivendo. Então, nessa linha de pensamento, né, em algum momento o líder ele pode ser um pouco mais autoritário, em outros momentos ele vai precisar ser mais democrático, em outros mais liberal, ou cabe também outros estilos de liderança. A ideia aqui é que o líder ele tenha maturidade o suficiente para fazer a leitura daquele ambiente e poder adaptar o seu estilo de liderança ao que for mais adequado para a equipe e para os resultados a serem alcançados. Então veja, estamos aí falando de um tema complexo, por isso a gente tem então várias formas de pensar. O poder de influência do líder. Falar em poder também é falar em algo assim bastante delicado, não é? O que é poder? Como que as pessoas exercem poder sobre as outras? Os líderes, eles exercem poder sobre os seus liderados? Né? Certamente existe aí um nível de poder. Então vamos entender o que é poder? Bom, para nós aqui, basta a gente saber que poder, né, no caso que a gente está estudando esse tema, ele está mais relacionado com a capacidade de influenciar os comportamentos dos colaboradores em relação à organização. Então, poder aqui nada mais é do que a capacidade que uma pessoa tem de mudar o comportamento da outra, fazendo com que ela realize determinadas ações que de outro modo ela não faria, né? Então, é esse poder de influenciar, de determinar o comportamento do outro. E nós temos, quando nós falamos em poder, algumas fontes. Então, o poder de influência de um líder, ele pode ter diferentes fontes, ou seja, né, essas fontes originam o poder do líder. Vamos ver que fontes são essas. A gente tem duas modalidades de fontes de poder. A primeira é o poder de posição, posição porque implica no status, né, no cargo que aquela pessoa exerce, e nós temos o poder pessoal, indicando aqui o comportamento e a influência interpessoal desse líder. No poder de posição, a gente tem outros 3 tipos. A gente tem aqui o poder legítimo, que é quando esse poder ele é concedido justamente pela posição, pelo cargo que esse líder ocupa. Então, por exemplo, um presidente de uma empresa, um diretor, um gerente, ele tem o poder legítimo, porque a ele é concedido esse cargo. Depois nós temos o poder de recompensa, que é originado na autoridade que o líder tem de conceder recompensas às pessoas, premiação, aumento salarial, um bônus, né? Ou até mesmo uma recompensa simbólica, um elogio. O contrário também acontece, o poder de coerção, que é originado na autoridade do líder de aplicar punições, quando ele retira benefícios, quando ele aplica ações vexatórias, e aqui a gente vê esse poder exercido muito, né? Quando a gente tem situações, por exemplo, de assédio moral, que é algo bem delicado que ocorre nas organizações. Aí nós vamos lá para o poder pessoal, que é outra fonte de poder. E no poder pessoal, a gente tem 2 tipos, o poder de perito e o poder referente ou de referência. O de perito, a palavrinha perito leva ao entendimento daquilo que a pessoa sabe. Perito é saber, é conhecer. Então, é fundamentado no conhecimento que o líder tem e que os outros não têm, ou numa habilidade especial, né? Eu gosto de dar o exemplo de quando a gente vai ao médico. Lá no médico, ele tem, quando a gente faz um exame, ele tem esse poder de perito, ele sabe fazer a leitura daquele exame, daquele diagnóstico, então ele exerce esse poder sobre nós, não é? Quando um líder, ele tem um conhecimento diferenciado da sua equipe, ele exerce esse poder. E o poder referente é quando o líder desperta nos colaboradores uma identificação, influenciando positivamente, né? Por meio das suas características pessoais. É aquele líder que vai construir a sua liderança baseada no afeto, baseada na identificação, né? Normalmente, um líder que exerce um poder de referência é aquele líder que você admira, é aquele líder que você quer seguir, é aquele líder que você se identifica. Então, veja, existem essas fontes de poder, mas a gente começa a entender que o poder de referência
tende a fazer com que a liderança seja construída de uma maneira muito mais positiva, em que as pessoas queiram seguir esse líder. E não necessariamente uma pessoa que ocupe um poder, né, um cargo, por mais que ela tenha esse poder legítimo, ou poder de recompensa ou de coerção, será que ela, mesmo assim, ela é considerada pela sua equipe como um líder? Será que a gente pode dizer que o fenômeno da liderança acontece aí? Existe o poder, mas será que a liderança ela é desempenhada mesmo assim? Então, olha quantas perguntas que permeiam as nossas discussões, né? Mas o fato é, quando as pessoas exercem poder, né, sobre o outro, certamente ela consegue determinar e influenciar comportamentos. Para a gente continuar nessa nossa reflexão, eu quero te mostrar uma outra forma de entender a liderança. Veja no quadro, que vai nos levar a pensar em alguns estilos de liderança diferente, que é a ideia da grade gerencial, proposta por dois autores americanos, o Blake e o Mountain. E eles vão aqui chegar em 5 estilos de liderança que eles encaixaram nessas grades aqui, né? Parece um pouquinho difícil quando você olha, mas é muito simples de entender. Veja que interessante, os autores, eles focam aqui a liderança em 2 eixos importantes. Na preocupação com as pessoas, que vai ser o nosso eixo vertical, e na preocupação com a produção, com os resultados, com a operação do negócio, que vai ser o nosso eixo horizontal. Então veja que os autores, eles construíram aqui 9 escalas, tanto para vertical quanto para horizontal, e nessa grade eles vão distribuir 5 estilos de liderança. Então, nós temos aqui o primeiro estilo, que é o 1.1. Isto é, no 1.1, a gente vê aqui no cantinho esse estilo, indicando que é um líder que tem baixa a sua preocupação com as pessoas e também baixa a sua preocupação com a produção. Então, é um estilo de liderança que deve ser evitado. Já no estilo 1.9, olha aqui, onde está o estilo na nossa grade? A gente vê alta preocupação com as pessoas, mas baixa a preocupação com a produção. Então é aquele líder que tende a ser o amigo de todo mundo, mas que na hora dos resultados não consegue entregar da maneira adequada. Nós temos ainda um estilo que é o 5.5, que fica bem no meio, no centro da nossa grade, o que às vezes a gente pode achar que é aquele estilo mais equilibrado, mas não necessariamente. Às vezes é um estilo que apresenta mais inércia do que equilíbrio. Sabe aquele líder que fica em cima do muro, que não sabe para onde ir? Nós temos ainda o estilo 9.1, que é quando o líder ele tem alta preocupação com a produção, mas muito baixa a preocupação com as pessoas. Então, é um líder mais autocrático, mais voltado aos resultados. E chegamos ao estilo ideal, que é o 9.9, que é aquele líder que tem tanto alta a sua preocupação com as pessoas, quanto alta a sua preocupação com os resultados. Então, é um estilo de liderança ideal. Mas será que é aquele estilo de liderança, né, que o líder é considerado um super-homem ou uma mulher maravilha, né, porque ele consegue resolver todos os problemas, ele consegue fazer tudo da melhor maneira possível? Claro que não, a gente sabe que isso não existe, mas é um líder que fica de olho nesses 2 eixos, tanto as pessoas quanto a produção e os resultados, né? É um líder que aprende junto e é um líder que tenta, a partir das suas características, das suas potencialidades, mas também das suas limitações, fazer o seu melhor. Então veja, né? Quando você consegue identificar esses estilos, acaba ficando mais fácil o exercício da liderança, mas a gente não pode se prender a esses estilos, né? A gente precisa usá-los apenas como modelo para que a liderança seja cada vez mais eficaz. E nós temos, atualmente, novas abordagens acerca da liderança. Claro, a liderança, ela não deixa de ser, né, um fenômeno grupal. Se existe o líder, é porque existem os liderados, não é?
E aí a relação é que vai ser importante nesse processo. Se nas primeiras teorias a gente tinha um líder mais ativo e os liderados mais passivos que só obedeciam, hoje a gente entende uma liderança muito mais de relação, de construção, porque o líder precisa dos seus liderados e vice-versa. Sem os liderados, o líder não lidera. E sem, né, o líder, os liderados também não conseguem seguir. Então, veja, é uma relação de troca, é uma relação mútua, né, de aprendizagem contínua. Então, é isso que a gente vê hoje na atuação da liderança contemporânea. Vamos ver no quadro? Então, atualmente, a gente vê, né, para se alcançar uma liderança eficaz, é preciso adotar uma nova postura profissional. É necessário incentivar a troca de conhecimento, a aprendizagem individual e coletiva e a participação de todos da equipe. É preciso também fomentar a formação de uma rede de relacionamento afetiva e intelectual, formando uma equipe unida e coesa. Olha que interessante essa citação. Talvez aqui o que seja mais importante hoje para a liderança nos tempos atuais é a palavrinha aprendizagem. Se antes a gente tinha uma liderança no modelo mais de comando, né? Hoje a gente tem uma liderança muito mais voltada para um modelo de aprendizagem. Porque o mundo muda, as coisas se atualizam. Veja só o cenário que a gente está vivendo atualmente, né? Que fez com que a gente, parasse aquilo que a gente estava fazendo, mudasse completamente o nosso estilo de vida. Quantas empresas tiveram que modificar os seus negócios, as suas operações. Imagine a liderança, né? O que antes era seguido, talvez, né, foi colocado em xeque. Será que agora eu devo fazer isso? O que eu preciso fazer, né, para vencer esse obstáculo que a pandemia tem trazido a tantas organizações? Então perceba, se o líder não entender que ele precisa aprender, e a aprendizagem não é só para a sua equipe, mas para ele mesmo, infelizmente ele vai ficar defasado, né? Infelizmente ele não vai conseguir avançar. Então a aprendizagem hoje ela é a palavra de ordem, né? E a liderança é aquela exercida em ambas as partes. Tanto líderes quanto liderados precisam estar ali em conjunto para fazer com que a liderança seja exercida da melhor maneira possível. E como nós vimos nas teorias contingenciais, muitas vezes, né, não há um estilo certo. Vai ser necessário adaptar aquele estilo de liderança, né? Vai ser necessário fazer uma leitura daquele contexto para que então seja tomada a melhor decisão. E nós temos ainda algumas novas abordagens sobre a liderança. Eu quero trazer para você. Veja no quadro. A gente tem a liderança transacional, que é uma ideia de liderança que se caracteriza por oferecer recompensas em troca do esforço empreendido pela pessoa. Então, na liderança transacional, a gente vê muito poder de recompensa sendo acionado. Quer dizer, o líder, ele utiliza o seu poder de recompensa, levando as pessoas a se comportarem da maneira esperada, né? Atingindo os objetivos. Só que aqui o liderado também espera essa recompensa. Mas será que essa liderança transacional vem de transações, de negociações? Será que essa liderança transacional ela é eficaz o tempo todo? Será que o poder de recompensa basta para que as pessoas queiram seguir esse líder? É uma perguntinha que a gente se faz. Aí a gente vê a liderança transformacional e os pesquisadores dizem que quando essas duas aqui elas se unem, a liderança se torna mais eficaz. O que é a liderança transformacional? É voltada para o crescimento das pessoas, para o desenvolvimento da equipe dos liderados, com base em valores que são importantes para a equipe e para o líder. Então, o líder transformacional é aquele que espera que os seus liderados promovam uma mudança de comportamento de acordo com a mudança do seu nível, né, de consciência, de conhecimentos sobre aquilo que a organização espera, mas também sobre aquilo que a pessoa entende como importante. Os valores são aqui compartilhados. Por isso, então, que uma liderança transformacional, junto com a liderança transacional, né, além de você possibilitar o crescimento dos seus trabalhadores, você ainda conseguir utilizar poder de recompensa na hora certa, pode trazer aqui um retorno muito positivo. Nós temos ainda uma ideia de liderança que hoje tem sido muito utilizada, que é
a liderança coaching, que é aquele tipo de liderança que se baseia na filosofia do coaching, ou seja, né, vê o liderado como um coachee, né, o coachee com 2 Es, que é a pessoa que está aprendendo, né, a ser um líder também. Então, você vê muito mais esse liderado como um aprendiz, e no coaching a base é o diálogo, a base são aquelas perguntas reflexivas que faz com que tanto líderes quanto liderados possam crescer. E a gente tem ainda a liderança carismática. Às vezes a gente acha que o carisma é algo que já nasce com a pessoa. Claro que existem pessoas que já têm a predisposição para serem carismáticas, mas a liderança carismática pode ser aprendida também. E nós temos aqui algumas características dessa liderança. O líder carismático é aquele que tem visão e articulação, ou seja, é aquele que sabe enxergar um futuro, aquele que passa por um risco pessoal, ele está disposto a correr risco desde que ele veja resultados naquilo. Ele é um líder mais sensível, é um líder que consegue observar as necessidades das pessoas que estão dentro da sua equipe. E normalmente o líder carismático é aquele não convencional, quer dizer, ele assume muitas vezes comportamentos até contrários às normas, né? Claro que nada que seja antiético, mas desde que ele veja uma luz, né, no fim do túnel, desde que ao burlar, né, uma regra ou uma rigidez de uma norma, ele consegue enxergar um resultado que ele não conseguiria se ele não fizesse isso. Então veja, é um líder que consegue ousar, que consegue perceber as necessidades dos seus liderados, e por isso é um líder que tende a exercer uma influência pessoal muito forte, né, da sua equipe, né, através, né, do seu carisma, através das suas características pessoais. Então são estilos de liderança diferentes, mas que acabam convergindo para o aprendizado. E sempre lembrando que a liderança então se faz nessas 2 esferas, tanto líderes quanto liderados em interação. Agora a gente vai praticar um pouquinho e eu quero apresentar para você mais uma vez a nossa empresa Uniforme Z. Lembra da Uniforme Z, né, que é aquela empresa que confecciona uniformes escolares? Agora a gente vai ajudar a nossa empresa a pensar na sua liderança. Veja. A empresa Uniforme Z ganhou uma licitação para produzir os uniformes das escolas municipais da cidade onde ela está alocada. Ela aumentará seu quadro de funcionários para suprir essa demanda e precisará de novos líderes, optando por selecionar essa liderança dentro da própria empresa, que é aquela seleção que a gente chama de interna, né? O recrutamento e seleção internos. O time de RH, junto com os gestores, irão então mapear os colaboradores com potencial para liderança, já que a seleção vai acontecer dentro da própria empresa. O seu desafio então vai ser ajudar o RH e os gestores a definirem o perfil de líder para a empresa. Então veja que tarefa desafiadora, né? Diante dessa tarefa, quais seriam as competências necessárias em um líder eficaz? E será que selecionar profissionais dentro da própria organização para assumir a liderança traz benefícios para a empresa, ou seria melhor fazer uma seleção externa? Será que a empresa tomou a decisão correta em optar pela seleção interna? Como preparar esses novos líderes para enfrentar então esse desafio aí que a empresa acabou de receber? Então vamos ver como que a gente pode resolver a nossa situação-problema. Então, primeira coisa, o líder é aquele que direciona a sua equipe, influenciando-a para resultados, seja por meio do poder da posição, que é aquele poder legítimo, formal, ou pelo poder pessoal. Lembrando que quanto mais o líder ele conseguir se identificar com os valores dos seus liderados, influenciando positivamente nessa equipe, muito mais ele vai exercer esse poder sobre essa equipe, né, através, né, do seu carisma, através do seu afeto e através, então, dessa relação que vai sendo construída
positivamente entre líderes e liderados. Então, a liderança eficaz, ela vai exigir competências voltadas à capacidade de aprender e de se relacionar satisfatoriamente. Então, para começar aqui, já que a empresa optou por buscar líderes dentro, né, do seu próprio ambiente, esse candidato a ser um líder, ele precisa estar aberto a aprender. Lembra que hoje essa é a característica mais importante: aprender novas habilidades, novas competências, aprender a fazer diferente, a inovar e a estar preparado para os obstáculos que possam aparecer. Então, para aprender, os profissionais eles podem, né, alcançar a liderança por meio de programas de desenvolvimento de líderes, né, o que certamente vai fazer com que eles se sintam valorizados quando, né, esses programas são oferecidos. Então, veja, por aí a gente já consegue responder aquela perguntinha: será que foi legal a empresa optar pela seleção interna? Não há, né, certo e errado nesse quesito, seleção interna ou seleção externa. Né? Quando você pensa na seleção interna, é quando você busca candidatos da própria organização para participarem de um processo seletivo. Ou então, você busca candidatos no mercado de trabalho, que é a chamada seleção externa. Não tem certo e errado. Tem o que a organização precisa, tem, né, a leitura dessa cultura organizacional. No caso da nossa Uniforme Z, ela optou então por buscar esses líderes dentro da sua comunidade, dentro do seu próprio ambiente. E aí, quando você anuncia para aquelas pessoas que estão ali: olha, a gente tem uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de vocês serem líderes. Imagine qual, né, não pode ser o clima, a reação daqueles candidatos, né? Muito provavelmente eles vão ficar animados, se sentindo valorizados e reconhecidos, pois poderão assumir novos cargos, cargos de liderança. Então, a gente pode entender aí que a Uniforme Z ela foi bastante assertiva nessa decisão, e a liderança, essa nova liderança que vai ser convocada aí, né, aprovada pelo pessoal do RH lá da Uniforme Z, é uma liderança que precisa estar aberta para aprender, e o pessoal da área de recursos humanos também precisa ajudar, né, não só o RH, mas os gestores, a promover bons programas de liderança para que esses novos líderes possam se desenvolver. Com isso, certamente o pessoal da Uniforme Z vai ter muito sucesso. Vamos para o momento de dúvidas, e aí eu quero a sua participação, né? Não só dúvida, mas algum ponto que a professora trabalhou e você não entendeu, ou algum exemplo. Você é um líder onde você trabalha? Você conhece algum líder? Traga para nós, a sua participação é fundamental.
Pessoal, ainda não tivemos dúvida, mas não deixe de participar, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer contribuição será muito bem-vinda. Então vamos continuar. Vamos falar sobre a motivação? E ó, eu quero conversar com você aqui bem pertinho. O que te motiva todo dia a sair da cama, ir trabalhar, estudar, fazer as coisas que você deseja fazer, ir em busca dos seus objetivos? Já parou para pensar? Quais são os motivos que te fazem, que te fazem buscar tudo isso, que te fazem seguir em frente, querer aprender cada vez mais? O que te motiva? Não é uma pergunta muito complexa, muito delicada? Se a gente observar de verdade, existem muitos motivos que nos fazem seguir em frente, que nos fazem enfrentar as dificuldades, para alcançar os objetivos que a gente deseja. Não é diferente quando a gente pensa dentro das organizações. O que será que motiva as pessoas a estarem ali trabalhando, se esforçando, desempenhando as suas tarefas, buscando os melhores resultados, Será que as pessoas se motivam de maneira igual? Ou será que não? Então a gente está adentrando aí num terreno bem arenoso, com muitas definições e com muitas maneiras de pensar e de entender esse fenômeno. Então a gente vai buscar a ajuda de alguns autores para a gente poder chegar a algumas reflexões. Vamos começar. Bom, a palavra motivação, para começo de conversa, vem de origem latina, motivus, que significa mover. Se você desmembrar a palavra, então é algo que motiva a sua ação, que faz você se movimentar. Portanto, a palavra motivação vem de motivo, que é aquilo que leva uma pessoa a se comportar de uma determinada maneira, dando origem a um comportamento específico. Então, nós temos na motivação o entendimento de que uma força, uma energia movimenta o comportamento e a gente passa a agir. Pode ser definida também como aqueles motivos que fazem com que uma pessoa se entusiasme a perseguir uma meta. Isso tudo tem a ver com motivação. Pois bem, parece fácil. Então, é algo que me faz me movimentar, me faz agir, me faz me comportar diante de algo. Só que o desafio, tanto das organizações quanto dos autores que buscam entender o tema, é que nem sempre a mesma coisa que me motiva pode motivar você. Então, nós temos aí que cada pessoa apresenta motivos diferentes para agir. E aí está o grande obstáculo que a gente precisa transpor para tentar entender esse tema. Imagine numa organização, imagine numa grande empresa, quantas pessoas que são diferentes, quantas histórias de vida diferentes e quantos motivos diferentes podem despertar o comportamento das pessoas. Como que a gente pode, então, trabalhar esse tema dentro de uma empresa que precisa buscar objetivos comuns, que precisa alcançar resultados que são comuns, mas que trabalham com tantas pessoas diferentes, com tantos motivos diferentes? Então, a gente vai tentar refletir um pouquinho sobre isso. Te apresento no quadro uma definição simplificada sobre a motivação, só para a gente começar a pensar. Então, quando a gente fala em motivação, nós estamos falando de uma necessidade. A motivação, ela está ligada a uma necessidade humana e é essa necessidade o motivo que nos faz agir. Então, a gente tem aqui a necessidade, ou seja, cria-se o desejo de satisfazer essa necessidade
para que a gente satisfaça essa necessidade, eu vou me comportar adequadamente, ou seja, eu vou agir no meio para que essa necessidade seja atendida. Uma vez atendida, vai acontecer uma recompensa, né? Isto é, quando eu satisfaço essa necessidade, eu vou receber essa recompensa que pode ser extrínseca, ou seja, do ambiente, né? Um bônus, uma promoção, ou intrínseca, aquilo que me faz bem, né? Eu me sentir orgulhoso de mim mesmo. Então, a gente tem aqui na motivação a importância de tentar compreender as necessidades humanas. E aí, antes da gente continuar o nosso material, eu quero te chamar a atenção para uma teoria muito interessante de um autor americano chamado Ernest Archer. E ele pensou a seguinte questão: bom, a motivação vem das necessidades, certo? Só que muitas vezes a gente acaba confundindo a necessidade com aquilo que satisfaz essa necessidade. Olha aí que interessante. Então quer dizer que necessidade e satisfação são duas coisas diferentes aí na visão desse autor. Vou explicar melhor. Imagine que você está com sede, certo? A sede é a necessidade do seu organismo, não é? Quando você sente sede, o que você faz? Você imediatamente vai buscar algo para satisfazer a sua sede, que é a água, né? Por exemplo. Pode ser alguma outra coisa, não pode? Mas a água vai satisfazer a sua sede. Então, a gente entende que a necessidade, nesse caso, é a sede e não a água. Muitas vezes, né, a gente tende a confundir a motivação com aquilo que satisfaz a necessidade e não com a própria necessidade. Vamos transferir esse exemplo lá para o mundo do trabalho, que eu acredito que você vai entender melhor. Lá no mundo do trabalho, a gente tem, por exemplo, o aspecto salarial, e isso é tão bom, a gente precisa do salário para a gente sobreviver, não é verdade? Só que o salário, a recompensa salarial, funciona como a água do nosso exemplo e não como a sede. Então, quer dizer, o salário, ele vai satisfazer uma necessidade. A pergunta é: qual é essa necessidade? Às vezes a gente acha que basta, né, uma recompensa financeira, um aumento salarial para a gente se sentir motivado. Mas a pergunta não é essa. Lembra, o salário é só aquilo que atende à necessidade. A gente tem que perguntar: que necessidade essa recompensa salarial vai atender em mim? E as nossas necessidades podem ser variadas, não só necessidades extrínsecas do meio, do ambiente, mas necessidades intrínsecas, né, que são aquelas que nascem dentro de nós, né, o sentido que a gente vê nas coisas, a realização, se sentir bem, se sentir confortável, são necessidades que a gente precisa também satisfazer. Então veja o quão complexo esse tema se apresenta para nós. E aí veja no quadro que eu quero te chamar a atenção, indo nessa direção desse autor, que então quer dizer que estar motivado significa você estar pronto e desejoso de entrar em ação. Então, quer dizer, quando você quer entrar em ação, quer se comportar, significa que você está motivado. Só que a motivação, de acordo com a nossa autora, que é Cecília Bergamini, ela é concebida como um reduto de forças guardado no interior de cada um. Então, essa autora vai nos dizer que a motivação, na verdade, é aquilo que está dentro de cada um. É aquilo que diz respeito às necessidades de cada um e que são diferentes umas das outras. Então, veja que a motivação, portanto, ela tem o potencial para energizar o comportamento, desde que você entenda essa motivação como algo que está presente no mundo interior daquele sujeito, daquela pessoa, daquele trabalhador. Então, nesse sentido, a gente identifica a motivação como algo muito mais ampliado. Então, quer dizer que eu tenho as minhas necessidades, você tem as suas necessidades e elas podem ser diferentes, né? Então, a motivação tem muito mais a ver com as necessidades do que propriamente, né, com a satisfação, com aquilo que atende a essas necessidades. Mas será então que eu não dependo de nada do meio externo? Eu consigo me motivar automaticamente, naturalmente? Não.
A gente nunca pode esquecer que por mais que a gente tenha as nossas próprias necessidades, essas necessidades, esses significados que a gente vai construindo das nossas necessidades, eles têm uma abrangência muito grande do meio social. Nós não somos seres isolados, lembra disso? Então isso significa que as nossas motivações também dependem desse meio para que elas possam sobressair e para que elas possam ser atendidas. Então não significa que eu me motivo pura e simplesmente, não. Eu dependo do outro e a motivação também tem relação com as interações do meio social. A gente vai entender um pouquinho melhor no decorrer da nossa teleaula, mas basta a gente entender, por enquanto, que a motivação, então, se trata de algo que tem a ver com as nossas necessidades e que cada um tem as suas necessidades que são singulares. Como nós estamos falando de um tema bastante complexo, bastante profundo, há na literatura, nos livros de gestão, de psicologia, variadas maneiras de entender a motivação. Então, nós temos aí muitas teorias sobre motivação. Algumas convergem, né, são bem parecidas, outras são bem diferentes entre si. Eu quero trazer para você 3 exemplos dessas teorias sobre a motivação, que eu arrisco dizer que são os exemplos mais conhecidos. Vamos ver. A primeira é a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow. Maslow foi um psicólogo americano que lá na década de 50 propôs essa teoria. Ele disse o seguinte, que existe uma hierarquia dividida em 5 categorias de necessidades. Então, quer dizer, na medida em que cada necessidade vai sendo satisfeita, a próxima torna-se dominante e assim por diante. Por isso que a gente usa a pirâmide como uma representação dessa teoria, porque a gente começa com as necessidades básicas de base, que são aquelas necessidades que têm prioridade de serem satisfeitas, até a gente ir subindo na nossa pirâmide para as necessidades secundárias, que são aquelas necessidades aprendidas, são aquelas necessidades que o meio social vai nos colocando. Bom, então a gente tem como primeira necessidade da nossa base, que segundo o autor precisa ser primeiro satisfeita, as fisiológicas, que são as necessidades que a gente precisa satisfazer até para a gente sobreviver. A gente precisa, por exemplo, a necessidade da fome, a gente precisa comer, a sede, né, tomar água, a temperatura, o sono. Então são necessidades fisiológicas que permitem a nossa sobrevivência. Uma vez satisfeita, a gente passa para a segunda, que é a de segurança. Então, a necessidade de segurança é quando você tem a necessidade de segurança física, psíquica, profissional, você ter uma casa, você ter um emprego. Satisfeita essa, partimos para a terceira necessidade, que é a social, a necessidade de afeição, de amizade, de pertencer a um grupo, a necessidade familiar. Depois a gente passa para a necessidade de estima, é você ser reconhecido, valorizado pelo grupo onde você está, ter prestígio, aprovação social, até chegar no topo da nossa pirâmide, que é a autorrealização, que é quando você realiza todo o potencial, né? Você consegue alcançar o autoconhecimento e o autodesenvolvimento. E essa teoria do Maslow, até hoje, ela é muito utilizada nas organizações, mas ela começou a ser questionada, né? Porque se a gente parar para pensar um pouquinho, será que realmente as nossas necessidades, elas sofrem, né, essa hierarquia? Né? Muitas vezes, né, vamos lembrar, por exemplo, daqueles profissionais que muitas vezes enfrentam fome, frio, sono, mas por buscar, né, por quererem se realizar pessoalmente naquela profissão, né, ou por alcançarem prestígio naquilo que eles realizam, né, eles colocam acima de tudo, né, as suas necessidades de realização profissional. Então eles vão lá, por exemplo, aqueles médicos sem fronteiras ou aqueles bombeiros que vão lá se arriscar para poder salvar vidas, né, enfrentam desafios. Veja, a gente está modificando essa pirâmide do Maslow.
Tudo isso para a gente pensar que parece que não é tão simples assim, né? Que vai depender aí de uma reflexão muito mais profunda para a gente entender quais são as necessidades que de fato estão em ordem ou que de fato estão sendo acionadas em determinados momentos. Mas a pirâmide de Maslow, ela acaba nos ajudando muito a pensar nessas necessidades, não só aquelas que a gente precisa enquanto seres humanos, mas aquelas que são aprendidas, né, e que são compartilhadas no meio ao qual a gente está inserido. Temos uma outra ideia, veja, que é a teoria do Herzberg. O nosso autor, o Herzberg, ele foi um professor de Harvard. Lá na década de 70, ele pensou na teoria que ele chamou dos 2 fatores. Porque para o autor existem 2 tipos de objetivos motivacionais. E esses 2 tipos são qualitativamente diferentes. Os fatores higiênicos e os fatores motivacionais. O primeiro, os fatores higiênicos, tem como papel manter a insatisfação das pessoas no nível mais baixo possível. Então, aqui os fatores higiênicos, higiênico vem de prevenção, né? Eles só funcionam para evitar a insatisfação das pessoas. E um ponto importante aqui é que os fatores higiênicos, eles estão sob controle do ambiente. Então, que fatores higiênicos a gente pode pensar aqui? A relação com o líder, as condições físicas do ambiente de trabalho, o seu salário, a segurança que você tem em não perder o emprego. Então, tudo aquilo que o ambiente oferece são os fatores higiênicos. Já os fatores motivacionais, eles dizem respeito à busca de uma máxima satisfação motivacional, estando ligados à própria pessoa e ao tipo de trabalho que ela desenvolve, configurando-se assim como verdadeiros fatores responsáveis pela motivação. Então, os fatores motivacionais, eles estão sob controle da própria pessoa. Então, nós temos aqui como exemplo a realização pessoal, a responsabilidade, a autonomia, né? Você vê crescimento naquilo que você está realizando, o reconhecimento das pessoas, quando você vê sentido naquilo que você faz. Então, veja que interessante, né? O autor, ele conseguiu demonstrar para nós que não basta você ter apenas controlados os fatores higiênicos. É claro que é muito importante, e aí os gestores precisam estar muito atentos, a fazer com que esses fatores higiênicos estejam em ordem, em equilíbrio. Por exemplo, um bom ambiente de trabalho, uma relação saudável com o líder, condições, né, físicas seguras para se trabalhar, né, são exemplos de fatores higiênicos. Mas esses fatores, eles só previnem a insatisfação, eles não levam à motivação. O que leva à motivação, segundo o autor, é aquilo que tem controle da própria pessoa. O trabalho que ela faz, né, o sentido que ela vê naquilo, o reconhecimento que ela recebe dos pares ou dela mesma, né, por realizar aquilo que ela realiza. Então, como que é importante os gestores ficarem atentos, porque a gente percebe uma teoria que indica a importância de dar abertura para as pessoas poderem identificar as suas próprias motivações. E nós temos mais uma teoria, veja no quadro. E olha que legal, essa teoria é do autor Alderfer, e ele propôs uma modificação na teoria do Maslow, aquela primeira que a gente viu. Lembra das 5 necessidades? Ele condensou em 3 necessidades, então ele deixou essa teoria um pouco mais simples, que ele chamou de ERG, que é justamente as iniciais das necessidades que ele aponta. E de existência, R de relacionamento, o G é porque está em inglês, growth, que é crescimento. Para nós ficaria ERC. O que o Alderfer falou? Ele falou que não necessariamente uma necessidade precisa ser satisfeita para que a outra possa aparecer. Não, elas podem operar ao mesmo tempo. Aliás, ele diz que todas podem estar sendo acionadas ao mesmo tempo. A existência indica as necessidades fisiológicas, né, aquelas que a gente precisa para sobreviver. A de relacionamento, né, tem a ver com as relações socioafetivas, e a de crescimento tem a ver com o prestígio, a estima, a busca, né, da autorrealização. Então, de acordo com o autor, não precisa que essas necessidades sejam satisfeitas em uma ordem de prioridade. Não, elas podem aparecer o tempo todo, ou elas podem estar, inclusive, aparecendo juntas ao mesmo tempo.
Um outro ponto super interessante do autor é que ele vai nos apresentar um processo que ele chamou de frustração-regressão. Na verdade, é princípio de frustração-regressão. O que é isso? Ele diz o seguinte, que quando uma necessidade de ordem mais elevada, por exemplo, a necessidade de reconhecimento, né, ela não consegue ser satisfeita, ela é frustrada, a pessoa tende a regredir para uma necessidade de ordem mais baixa. Você não conseguiu alcançar o resultado num projeto, por exemplo, você passa a ter necessidades de comer mais, por exemplo, ou de ter o carinho das pessoas que você gosta. É o princípio que ele descobriu ou que ele nos trouxe aí como uma ideia interessante para a gente pensar, que ele chamou de princípio da frustração-regressão. Você consegue perceber, né, como a gente está aí diante de variadas formas de entender a motivação, porque realmente é um tema bem múltiplo e bem diverso. A motivação na liderança eficaz. Será que então o líder ele tem alguma participação na motivação das pessoas? O que a gente pode entender, né? Que diante de tudo que a gente conversou aqui, talvez o líder ele não consiga motivar a sua equipe a fazer exatamente aquilo que ele quer ou a implantar dentro daquele, né, indivíduo uma necessidade que ele deseja que a pessoa tenha. Mas ele consegue fazer com que haja uma abertura, haja um ambiente satisfatório, haja uma relação saudável de liderança que permita com que o seu liderado possa buscar compreender as suas necessidades, possa querer aprender cada vez mais e aí certamente a motivação vai aparecer. Veja no quadro as características desse líder motivador, né? Ele precisa ter integridade, autoconfiança, ele precisa ser um líder que apresenta uma certa inteligência, conhecimento no negócio, né? A inteligência emocional, nós vamos trabalhar esse tema no decorrer da disciplina, é um líder com iniciativa, com impulso e, portanto, é um líder que tende a fazer com que as pessoas queiram se motivar, queiram descobrir as suas motivações para trazer os melhores resultados. E quando a gente pensa nesse líder motivador, é um líder que certamente inspira confiança no processo de liderança. Quando você sente que você pode confiar no líder que está ali na sua equipe, com certeza você tende a se motivar mais para resolver um problema, para fazer a sua tarefa, para apresentar o melhor resultado. E o que é confiança? A confiança é um aspecto altamente relevante na liderança, pois sem ela um líder não tem o comprometimento que precisa da sua equipe. E veja, né, a confiança ela é conquistada aos poucos. Confiança vem da palavra acreditar, né? Vem do latim confidere, que é acreditar, ter fé. E a gente às vezes acha que a confiança ela aparece assim de uma hora para outra, né? Mas não é bem assim, né? Às vezes a gente tem mesmo, né, uma certa afinidade logo de cara com alguém que a gente conhece, mas a confiança é um processo que vai sendo construído, por isso que é tão importante a relação, a interação. E líderes motivadores, líderes que inspiram confiança, podem ser líderes que aprendem essas características, por mais pessoais que elas sejam, por mais íntimas que elas possam parecer, elas podem ser aprendidas, elas podem ser desenvolvidas. E aí, veja no quadro, a gente tem grandes possibilidades de aprender nos programas de desenvolvimento de líderes. Então, para desenvolver as competências das lideranças, as empresas poderão organizar treinamentos e programas de desenvolvimento conduzidos por profissionais capacitados. Entre esses processos, a gente vê dois deles hoje bastante aí em voga, né? Que é o coaching e o mentoring. No coaching, a gente tem um processo de desenvolvimento de líderes que vai focar na figura do coach, que é aquele que conduz o processo, com o seu coachee,
que tem 2 E's no final, né? Que é aquele que vai aprender, que é aquele que vai ser conduzido. E no coach a gente tem um processo que estimula a pessoa a sair de um estado atual para o estado desejado. Então no coaching você vai focar nas ações, nos resultados, para que a pessoa possa aprender. Já no mentoring ou mentoria, a gente tem a figura do mentor e o seu mentorado, que é o seu aprendiz. Já no mentoring ou mentoria, é um processo de abordagem de orientação profissional, em que alguém muito experiente, né, que é o mentor, vai auxiliar alguém que está começando, que é o seu mentorado. Então, o foco do mentoring aqui está muito mais na transmissão de conhecimentos para desenvolver um cargo futuro, para desenvolver uma carreira futura. O que é interessante a gente perceber nesses 2 processos, embora eles sejam diferenciados, eles convergem num ponto: fazer com que o aprendiz se desenvolva habilidades, desenvolva competências, busque cada vez mais se autoconhecer, para que ele possa então ser cada vez mais eficaz e trazer cada vez melhores resultados. Vamos voltar na nossa empresa, a Uniforme Z, e dessa vez a gente vai ajudar essa nossa empresa no desenvolvimento dos seus líderes. Vamos ver. Você já ajudou o departamento de RH, em conjunto com os gestores, a mapearem os funcionários com maior potencial de liderança. Então, esses funcionários já foram ali, né, selecionados, classificados. Agora, a empresa precisa de um programa para desenvolver esses novos líderes, para que eles sejam capacitados antes de efetivamente assumirem a nova função. Então, sendo assim, em um programa como este, o que deve ser levado em consideração? Quando a gente pensa em um programa de desenvolvimento de líderes, o que a gente precisa considerar? Que opções a organização tem quando decide investir no desenvolvimento da liderança? E se bem elaborado e aplicado, quais resultados esse programa ou estes programas podem trazer então para a organização? Então vamos resolver juntos? Bom, é importante compreender o papel do líder como promotor e mantenedor de uma relação de confiança entre a equipe e de um ambiente de motivação na organização. O líder é aquele que, junto com a sua equipe, vai possibilitar o aprendizado para que a própria equipe, as próprias pessoas possam se sentir, né, confortáveis e confiantes de buscarem elas mesmas satisfazer as suas necessidades, se unir a esse líder para alcançarem os objetivos em comum. E para isso, para que esse líder seja cada vez melhor, cada vez um líder mais eficaz, existem programas de treinamento e desenvolvimento dentro das empresas, né, com profissionais especializados em diversas áreas, né? Existem treinamentos voltados para a gestão de pessoas, para gestão sustentável, projetos, pessoas que podem ajudar no desenvolvimento de habilidades interpessoais. E ainda a gente vê hoje muito utilizado no mundo do trabalho os processos de coaching mentoring. Claro que devem ser realizados com profissionais capacitados, profissionais que saibam o que estão fazendo. Ambos os processos estão bastante voltados para a aprendizagem, né, daquele novo líder, para o desenvolvimento das suas competências. E os resultados, eles podem ser, né, os mais variados, né, mas certamente serão muito positivos, podendo ser, né, manter os colaboradores alinhados com os valores organizacionais, também formar líderes motivadores engajados com os objetivos e também com o desenvolvimento daquela organização. Pode contribuir para o sentimento de pertença e valorização, né? Afinal de contas, quando você tem a possibilidade de crescer, de se desenvolver, certamente você vai querer ficar naquele lugar, não é? Você se sente reconhecido, você se sente valorizado. Imagine esses colaboradores que puderam ter a oportunidade de ser líderes, né? E vão poder cada vez mais aprender a atuar nessa nova função. Com certeza isso gera aquele sentimento de orgulho, de reconhecimento, de valorização, e isso tende a gerar também um clima muito positivo, né, naquela empresa, naquela organização. Então, com isso, a gente conseguiu ajudar as nossas gestoras lá da Uniforme Z a buscar novos líderes e a dar aí dicas para que elas possam desenvolver esses líderes.
eu quero te deixar uma perguntinha para você pensar. Vamos voltar no quadro? Nesses tempos de pandemia, qual tem sido o maior desafio dos líderes, né? Veja que pergunta instigante para nós, né, nesse cenário que nós estamos vivendo atualmente. Então, eu quero que você pense sobre essa pergunta. Além dela, você pode também já começar a trazer as suas dúvidas, né? Traga a sua contribuição e já voltamos.
Que pergunta importante, não é mesmo? O que você pode pensar a respeito dessa pergunta? Nesses tempos de pandemia, qual tem sido ou quais têm sido os desafios que os líderes têm enfrentado? É claro que essa pergunta não é tão simples de resolver, porque vai depender, né, de muitas variáveis. Aliás, cada vivência organizacional, cada cultura organizacional demanda, né, diferentes necessidades, né, diferentes formas de pensar, de agir, de decidir. Mas talvez, se a gente pudesse colocar aqui uma resposta a essa pergunta, a gente poderia dizer o seguinte, que o maior desafio hoje tem sido pensar em soluções criativas, soluções novas para lidar com esse cenário. Até porque a gente está vivendo um momento que a gente nunca viveu, não é? Então, exige soluções que também a gente nunca praticou, para que a gente possa pensar em como sair dessa situação, em como crescer juntos a partir dessa situação. E veja que as soluções criativas, as inovações, elas só vêm com a aprendizagem. Quando a gente aprende uns com os outros, certamente a gente encontra bons caminhos. Vamos então finalizar? Vamos recapitular o que a gente trabalhou durante essa nossa teleaula. E eu quero te lembrar, vem aqui comigo, que a gente trabalhou lá no comecinho da nossa aula. A gente começou a falar de liderança, não foi? Então falamos sobre o que é liderança, trabalhamos as teorias a respeito da liderança, a teoria dos traços, as teorias comportamentais, a teoria contingencial. Depois a gente conversou um pouquinho sobre o poder de influência do líder, né? A gente viu aí algumas fontes de poder, né? O poder de posição, o poder pessoal, e também conhecemos a grade gerencial, que traz para nós também 5 estilos, né? De liderança que fazem com que a gente pense um pouquinho, né, em quais eixos que os líderes eles podem se direcionar. Também pensamos em novas abordagens acerca da liderança, e a gente vê hoje várias formas de pensar a liderança. Existe a liderança transacional, a liderança transformacional, aliás, as duas juntas são mais eficazes. A liderança coaching, que busca a filosofia do coaching para poder, né, desenvolver os seus liderados. E nós também pensamos na liderança carismática. Aliás, a gente viu várias características da liderança carismática, né? Que são características aí que os líderes podem buscar aprender, podem buscar desenvolver. Depois a gente falou da motivação, tema muito profundo, muito complexo. A gente entendeu que a motivação está ligada diretamente às necessidades humanas, né, mas que elas não nascem automaticamente, né? A gente precisa do meio, a gente precisa das relações, das interações, para que a gente possa aprender e a gente possa até mesmo identificar essas nossas necessidades. Vimos que a motivação, por ser um tema mais diverso, mais ampliado, também apresenta variadas formas de definição. E aí a gente chega nas teorias sobre motivação. Falamos da teoria da hierarquia das necessidades do Maslow, falamos da teoria dos 2 fatores do Herzberg, falamos daquela teoria do Alderfer, lembra? Em que ele tentou modificar a teoria do Maslow. Além destas, existem muitas outras teorias a respeito da motivação para justamente tentar ajudar a gente a identificar e a compreender melhor esse fenômeno. E também a gente tentou buscar entender a relação entre liderança e motivação, né? E líderes podem ser motivadores, líderes podem fazer com que o ambiente organizacional seja um ambiente saudável, confortável, um ambiente prazeroso, um ambiente rico de aprendizados, né? Ajudando ao seu liderado, ajudando a sua equipe a buscarem essa motivação tão desejada, né? A aprenderem cada vez mais, a identificarem as suas necessidades. A gente viu, inclusive, que isso se dá na relação de confiança, como é importante construir a confiança entre equipes e líderes. E, por fim, vimos o quanto que programas de desenvolvimento de lideranças podem ser bons caminhos para o desenvolvimento dos líderes e para fazer com que a motivação também esteja presente nos ambientes organizacionais. Também ajudamos a nossa empresa, mais uma vez, a Uniforme Z, a desenvolver seus líderes, né, a buscar aí grandes potenciais de liderança.
Finalizamos então a nossa aula. Espero você daqui a pouquinho na nossa aula atividade e também na nossa próxima aula. Até lá!